bom dia. Para que a gente possa efetivamente começar, a gente vai fazer entrar em sintonia. Até porque eu normalmente já faço isso em todos os meus cursos, para a gente iniciar, e em vários momentos, para a gente ir retomando, mas principalmente hoje, que a gente está online, né? Então, eu vou pedir para que todos nós nos coloquemos numa postura de nos unirmos, nos sintonizarmos. Para isso, eu vou pedir para que todos vocês fechem os olhos, levando toda a atenção na respiração. E a gente leva toda a atenção nas nossas pernas. Percebendo onde nós nos encontramos. Subindo para a parte inferior dos joelhos. Percebendo a parte superior, os quadris. As costas, o abdômen. Relaxando os ombros. Percebendo os braços e as mãos. Levando a atenção na nossa cabeça, os olhos, os ouvidos. E esse é um grande momento. E levando a atenção no centro do nosso peito, a gente ativa o nosso chakra cardíaco. Como se a gente enxergasse uma grande bola de luz no centro do nosso peito. E ativando essa luz que toma todo o nosso corpo agora, nos envolvendo. E a gente visualiza uma grande roda, a nossa roda de pessoas. Imaginando que do seu lado direito e do seu lado esquerdo, você toma o seu lugar. Uma roda de 89, 91 pessoas. E a gente se une no mesmo propósito. Agradecendo a sabedoria do inconsciente, que vai nos proporcionar entrar em contato com tudo aquilo que precisa ser curado, que precisa de luz, que precisa ser harmonizado em todo o nosso passado. E se sentindo parte desse grupo, com amor e aceitação pela história de cada um. E que agora também se torna a nossa história.
e com total aceitação. E muita paz. A gente agradece a egrégora da constelação que nos uniu. Para que essa energia se reverbere em todo o nosso sistema. E uma respiração profunda. A gente vai tomando os nossos lugares, vibrando nessa paz e numa energia de amor e aceitação. E no seu tempo, abrindo seus olhos e voltando para cá. Nossa, uma energia bem forte, bem bacana, né? Bom dia agora. Então, a gente já se apresentou ontem, até a gente fez isso no grupo para a gente economizar um pouquinho de tempo, porque o tempo aqui é precioso, de verdade. E a Clarissa tem algumas orientações a passar, né, Clarissa? Por favor. Isso, deixa eu dar um share aqui, screen, deixa eu achar a fotinho. Muitas pessoas estão novas na tecnologia, deixa eu ver se abriu a minha foto aqui. Ah, aqui. Então, bom dia para vocês novamente, eu queria explicar para vocês como funciona o Zoom, através de um desenho aqui que a gente tem. E aí, se eu esquecer alguma coisa, a Emília vai me lembrando. Vocês estão vendo aqui, no meio da tela, que está aparecendo todo mundo. A gente tem dois modos de exibição no Zoom e eles estão nesse cantinho. Se você clicar nessa janelinha, nessas bolinhas aqui, ó, que está aí em cima da sua tela, do lado direito, vai aparecer a exibição de galeria. Vocês vão ver todo mundo que está na aula. Né? A gente está com 4 telinhas de galeria, né? Então vocês vão ver, e para eu passar as telinhas para ver quem mais tem um botãozinho na lateral, e para eu voltar tem um outro botãozinho. Então eu clico para cá, vejo todo mundo que está na aula, e aí eu vejo a exibição de galeria. Se eu quiser assistir só a Emília falando, né, não ver todo mundo, ver especificamente a Emília, principalmente a hora que tiver uma constelação, eu posso colocar aqui, ó, exibir o orador. Tá? E aí vai aparecer só quem está falando. Se clicar aí agora vou aparecer eu e talvez apareça algumas pessoas aqui em cima da tela, ok? Esse é o modo para a gente enxergar todo mundo, ou é o modo como exibição do Zoom na tela de galeria. Para todo mundo que está aí ansioso, abrindo e fechando o microfone, eu deixo todo mundo no mudo. Então, o que é o mudo? É esse microfonezinho que está aqui embaixo, do lado esquerdo, tá? Então, eu fecho o microfone de todo mundo e abro quando precisa abrir, porque senão fica, né, aparecendo, fica todo mundo ouvindo. Então, todo mundo deve estar com o microfone assim, fechadinho, só eu e a Emília com o microfone aberto. E aí, quando precisar, eu abro e auxilio vocês, tá? Quando precisar abrir e eu não estiver encontrando vocês, é só vir aqui embaixo, então, no canto inferior esquerdo, e clicar em cima desse botãozinho e abre o microfone, ok? Tem a câmera de vídeo, tem algumas pessoas que já me perguntaram lá no WhatsApp que não estão conseguindo ligar o vídeo. Ao lado do microfone, a gente tem essa câmera de vídeo. Deixa eu pegar aqui, isso pode chamar. Tá? Essa câmera de vídeo, se tiver com um risquinho vermelho, é porque ela está desligada. Então, se a tua câmera está com risquinho vermelho e você quer aparecer para a gente te conhecer, é só clicar em cima e aí vai ligar a câmera. A câmera eu não consigo ligar e desligar, então fiquem tranquilos. Tá? Eu só consigo ligar e desligar o microfone. Aqui embaixo no verdinho tem um compartilhar tela, mas eu já vou até aqui, ó. Já desabilitei, só eu posso compartilhar a tela, tá?
Então, ninguém vai precisar compartilhar a tela. E a gente tem o bate-papo aqui, um botãozinho do bate-papo. Se eu clicar em cima dele, vai abrir o bate-papo aqui na lateral para vocês. Vocês vão poder conversar com todo mundo, ou vão poder clicar, ó. Tem 3 pontinhos aqui do lado. Tem um bate-papo individual. Aí você pode escolher uma pessoa e conversar só com ela, ok? Esse desenho eu vou deixar lá no grupo depois. No final da aula, eu mesmo fecho a aula, não precisa clicar no sair. Se precisar levantar a mão para falar no meio do curso, tem uma mãozinha, então ela fica ali para cima, e aí a Emília chama, ou eu chamo vocês. E aqui do lado em participantes é quem está aqui também. Vocês vão ver as pessoas que estão aqui, o número de pessoas, ok? Eu estou gravando a aula. E aí nós temos, olha, reações. Tem uma carinha aqui, um emoji de reações. Quando eu aperto reações, aparece aí na tela. Eu vou dar um stop share. E eu vou pedir para vocês apertarem o botãozinho de reações. Isso, E para dar um ver se todo ok mundo. quem entendeu. Acharam o botãozinho de reação? Isso, o Val já achou. Isso, Ó, todo mundo achou o botãozinho de reação. Que bonitinho. ok. Ok? Muito bom. E esse botãozinho de reações, ele é muito bom, porque muitas vezes eu pergunto, entenderam? Fez sentido para vocês, tal? É a nossa forma, né, de se comunicar. Daí vocês colocam para mim. Se alguém não entendeu, coloca lá. Tem uma reação negativa aí, Clarice? Não, porque a gente não tem reação negativa no Ah, botãozinho. tá. É uma coisa muito Tá. boa do Só Zoom. para quando entendeu, né? Né? Tá E ok. ele sai automático, então vocês não precisam ficar clicando. Eu só Ah, queria é. explicar, Emília. Aperta e depois ele desaparece, né? Tá, É, pode falar, eu coloquei Clarissa, lá no perdão. grupo a questão das perguntas, né? Então, se Uhum. durante a explicação da Emília vocês tiverem perguntas, pode levantar a mão aqui, pode colocar essa pergunta no chat, de preferência eu vou pedir para vocês ou digitarem no chat do Zoom, e aí eu vou copiar essa pergunta e colar aqui, e no momento oportuno a Emília vai responder, ou pode me mandar lá no WhatsApp. Tem gente que prefere no outro grupo, que a gente estava com 130, 140 pessoas, o pessoal mandava direto no meu privado, no WhatsApp, no meu número privado, que eu conversei com todos vocês, então todo mundo tem. Então, lá no privado eu copio, deixo aqui separadinho, a hora que a Emília perguntar, aí eu já pego a tua pergunta e passo para a Emília, tá? Para a gente não ficar atrapalhando a aula, enfim, abrindo o microfone da aula. Eu acho que eram esses 2 avisos os meus, tá, Emília? Isso, tá ok. A Val tinha algum aviso? Acho que agora não, né, Val? Não, né? Está aqui só. Então tá bom, Não. gente. Não, então tá. Tudo bem aí? Cadê a reaçãozinha, então? Para ver se tá tudo bem? Deixa eu ver. Tá, ok. Então, vamos começar, né? E para começar, é sempre importante a gente uma respiração, se colocando presente, né? Para realmente a gente começar a ouvir com o coração. A constelação, ela fala com a alma das pessoas. Então, a partir de agora, a gente não está falando mais só dentro do mental, em querer entender naquilo. Quando você se abre para ouvir com a alma, naturalmente você vai compreender aquilo que você precisa na sua vida. É muito significativo porque às vezes eu falo uma coisa, uma pessoa consegue entender algo que ela passou, outra pessoa consegue entender uma outra, enfim, é falar com a alma, tá bom? E o tempo inteiro vai vir, vai caindo ficha, vocês vão ter vontade de fazer pergunta. Aí vocês vão passando para a Clarissa e vai ter um momento onde eu vou explicar tudo isso. E muitas vezes a pergunta que vocês vão querer fazer agora, que vocês identificaram, eu vou responder ali na frente, eu vou falar lá na frente, porque é bastante complexo. Mas vamos lá. Então, eu sempre gosto de começar pelo próprio nome, constelação sistêmica familiar. O que significa isso? Constelação é um agrupamento, tá? Então, um agrupamento, a gente fala muito em constelação quando a gente se refere às estrelas, né? Então, um agrupamento de estrelas a gente chama de constelação familiar, de constelação. Familiar é porque eu estou falando de um agrupamento da família, certo?
E sistêmico, que é tudo aquilo que eu faço impacta de uma forma positiva ou negativa naqueles que estão ligados a mim, tá? Então, assim, a gente tem uma apostila aí. Eu nunca me preocupo em seguir claramente tudo que está na apostila, tá? Eu sempre falo muito além, porque à medida que eu vou falando para vocês, eu vou sentindo o que eu devo falar, às vezes pega um caminho um pouco diferente do texto da apostila, e de verdade eu não me preocupo com isso, porque a gente sabe que a gente vai trazer aquilo que é importante, tá? Então, vamos lá. O Bert Hellinger foi a pessoa que trouxe para a gente a metodologia constelação familiar. Ele é um alemão, faleceu agora, o ano passado, em setembro, né? Veio, eu acho que umas 3 ou 4 vezes aqui no Brasil, eu cheguei a fazer parte dos workshops com ele, e ele foi que trouxe, que colocou essa metodologia estruturada, bonitinha. É lógico que não foi ele que compreendeu tudo isso sozinho, né? A constelação familiar, ela vem muito da programação neurolinguística, da PNL, que quando a PNL começou a ter aquele olhar sistêmico, ou seja, olhar o indivíduo dentro do grupo. Por que aquela pessoa é daquele jeito? Então, tem também uma grande colaboração da Virginia Satir, que é muito uma referência em PNL, e que também ajudou para que essa metodologia se consolidasse. Mas, enfim, chegou até nós através do Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele foi padre, tá? Então, vocês vão ver, eu vou citar muitas vezes durante o curso, muitas das coisas que a gente vê na constelação, das compreensões, daquilo que nos direciona, está na Bíblia. E não só na Bíblia. Em todos os livros, né, de referência religiosos, né, que direcionam a humanidade a um caminho de luz e de harmonia. Constelação é inteirinha a Bíblia. Eu lembro que uma vez eu atendi uma pessoa que era um evangélico muito, assim, tudo muito fixado na Bíblia, e quando ele leu o meu livro, ele falou: Emília, eu tinha a impressão que eu estava lendo os trechos da Bíblia, porque tudo que a Bíblia fala está lá no livro. Então, constelação é um ensinamento para a vida. E foi o Bert Hellinger que conseguiu trazer isso para a gente. A constelação, se a gente for explicar a metodologia, é um método onde a gente consegue entender a razão dos desafios que a gente está passando. Então, qualquer situação que você está vivendo na sua vida e que você não consegue o resultado, quando você faz um trabalho de constelação, você vai ter possibilidade de entender a causa, de onde vem essa minha limitação, por que é que isso está acontecendo na minha vida. A partir disso, você vai trazer a mudança. Então, se eu entendo que a minha carreira não flui por causa da relação com a minha mãe, por exemplo, a hora que você compreende isso, naturalmente você vai se colocar numa outra postura com relação àquele assunto. E isso vai te levar para um resultado novo. A constelação familiar também é uma metodologia que possibilita a gente entender quem eu sou, né? Por que é que eu sou desse jeito? Aonde eu aprendi que eu precisaria ser uma pessoa muito forte, controladora, e que eu precisava ter medo das coisas não darem certo? Muitas e muitas pessoas têm uma postura muito forte de precisar controlar tudo, de precisar fazer uma ansiedade, né, para garantir que tudo vai dar certo. Às vezes, internamente, um medo de que aquilo não aconteça. Você precisa estar lutando e um gasto de energia excessivo para poder conseguir um resultado. E quando você vai olhar na história dessa pessoa, existem fatos que aconteceram no passado que fez com que aquela pessoa compreendesse o mundo daquele jeito. É assim. Então, ela só consegue enxergar o mundo a partir daquilo que ela viveu na família. Então,
o Bert Hellinger, em pesquisas que ele foi fazendo, e tem uma longa história de pesquisa, inclusive com tribos indígenas, onde ele teve a oportunidade de olhar para as relações das pessoas, ele identificou que tem 3 leis, que essa é a base da constelação. Por isso, esse primeiro módulo do curso, que a gente fala o básico de constelação, é tão significativo, porque é vocês se aprofundarem nessas 3 leis, tá? E essas leis, elas atuam de forma inconsciente, tá? Então, o fato de eu conhecer ou não conhecer não interfere, aquilo atua e acontece na minha vida, quer eu queira, quer eu não queira. Então, quando a gente tem a oportunidade de entender dessas leis, fica muito mais fácil, né? Você, com compreensão, direcionar as coisas para que a gente tenha um resultado positivo. O que eu sempre gosto de trazer, gente, é que todos nós, todos, viemos aqui para ser feliz, para ser próspero. Todo mundo veio aqui para ter abundância na vida. Todo mundo veio aqui para ter saúde. E isso é verdadeiro, para se relacionar de verdade, conseguir tudo aquilo que acontece na nossa vida, tudo, especificamente tudo que acontece na nossa vida e que está trazendo algum resultado negativo, uma desarmonia, é algo que a gente precisa compreender para poder evoluir. Tudo. Quando a gente faz os cursos de constelação, isso é muito comum, e mesmo nos grupos online, a gente trabalha situações que você fala, gente, mas não é possível. O que aconteceu? Então, sei lá, uma criança caiu e machucou a boca. Só que essa criança já tinha caído e tinha machucado a boca uma outra vez. E aí a gente foi olhar pela constelação para entender por que é que aquele fato estava se repetindo. E isso tem uma resposta. Né? Já atendi clientes que foram me procurar porque muitas vezes eram roubados, né? Acabavam sendo roubados, situações que aconteciam. Então, você enxergava aquela pessoa como uma pessoa vulnerável a roubos. Uma pessoa vulnerável a roubos, ela tem uma história que está a colocando ali para que ela aprenda e para que ela olhe algo da vida dela. Tudo que acontece na vida da gente tem uma razão de ser dentro da visão da constelação e que é muito claro, porque a partir da compreensão as coisas vão mudando, ok? Eu esqueci de falar para vocês e eu vou interromper agora para falar porque isso para mim é muito significativo, tá? A gente vai ter 2 intervalos, então um mais ou menos por volta de 9 horas, 9 e pouquinho, a gente vai ter um, e depois por volta de 10h30, quase 11 horas, a gente vai ter outro, tá ok? Desculpa, eu não falei antes, mas como para mim, quando eu estou fazendo curso, quando eu estou dando trabalho, isso é muito importante a gente ter uma clareza do que vai acontecer, né? Até para a gente não ficar preocupado, que hora eu vou poder parar ou não vou, então eu interrompi para falar isso. Então, quando for 9 e pouquinho, a gente tem um intervalo, ok? Então, vamos lá. O que é um sistema? Eu falei constelação, familiar, sistêmico. Eu falei, é um conjunto, né, de elementos que estão interligados entre si numa contínua relação de mudança. Então, eu vou deixar esse texto e eu sempre procuro trazer na prática, tá? Se a gente falar, por exemplo, do nosso sistema respiratório, é um sistema respiratório, tá? Nesse sistema respiratório, vários órgãos fazem parte e funcionam para que a gente consiga respirar. Se eu estou com o nariz entupido, isso vai comprometer a minha respiração. Tanto é que quem tem carne esponjosa no nariz e não sei o quê, muitas vezes vai lá para a cirurgia para poder tirar, para poder conseguir uma respiração 100%, né? Para a pessoa ficar bem, porque isso interfere, inclusive, na alimentação, um monte de coisa. Enfim, o nariz, ele é um dos órgãos. Mas se ele tiver entupido, a respiração não vai ter um objetivo da forma que deveria ser, perfeito, né?
Posso estar com meu nariz limpo, tranquilo, mas eu estou com um problema no pulmão. O pulmão também é um órgão que faz parte da respiração. Então, embora eu consiga trazer o ar para dentro de mim, se eu estou com uma infecção pulmonar, com problema no pulmão, o pulmão é um órgão só do sistema respiratório. Mas esse um órgão compromete todo o objetivo da respiração. Então, cada órgão dentro do sistema tem o seu lugar, cada órgão do sistema tem a sua função. E para que a gente tenha esse objetivo consolidado, eu preciso que todos os órgãos do sistema respiratório estejam funcionando na sua totalidade. Fez sentido isso para vocês, gente? Ok? Se eu trouxer, por exemplo, o exemplo do sistema digestivo, exatamente a mesma coisa. Então, eu posso mastigar muito bem os alimentos, mas se o meu estômago não estiver funcionando, trazendo o suco que é necessário para se consolidar essa digestão, não vai acontecer, mesmo que eu tenha mastigado direitinho. Por quê? Porque não houve o fluir por cada órgão para que eu conseguisse aquele objetivo. Então, é muito importante dentro do sistema, cada pecinha no seu lugar e com a sua função. E a gente vê isso na totalidade da natureza. Tudo tem uma função, né? Tá tudo certo, e quando tá tudo certo ali, tudo funciona no seu lugar, os objetivos são conquistados. Na família, é exatamente a mesma coisa. A única forma de haver harmonia e da gente conseguir nas relações os nossos objetivos, na vida, o fluir da vida, é a gente sentir que cada um está no seu lugar. Ah, mas é difícil, então. Pois é mesmo. Isso só vem a partir da nossa compreensão. As leis das constelações, elas possibilitam a gente entender o que é que está fora de lugar. Por que é que eu não estou conseguindo esse objetivo? Por que travou? Da mesma forma que o alimento pode travar no meu estômago? Por que será? O que será que aconteceu? Então, o que acontece na vida da gente é que a gente muitas vezes fala, eu não tenho sorte. Fulano tem uma sorte, tudo dá certo para ele. Gente, existe isso. Existe as ações, o que eu faço, o que eu compreendo que eu tenho esse resultado na minha vida. E o que é que eu não estou conseguindo compreender que está fazendo com que eu não consiga esse resultado. Tem perguntas aí, Clarissa? Tem alguém aí com a mão levantada? Tem uma pessoa com a mão levantada. Vou tirar o mudo dela. Tá. É a Só pra gente, Cristiane. às vezes algumas perguntas podem clarear quando eu estou dando as explicações, tá? Cristiane, eu não estou conseguindo abrir o teu microfone. Você consegue por aí, Cristiane? Aí, abriu. Bom dia, desculpa, eu reagi aqui naquela hora, era só para fazer uma reação aqui, foi um equívoco, me perdoe. Imagina. Cristiane, você é aquela que já fez o curso, não? Cristiane App, Emília, tô junto. Tá, você sabia, você tá refazendo o básico, né? Tô contigo para te acompanhar. Legal, obrigada então. Porque eu falei, gente, eu conheço esse nome, né? Obrigada. Às vezes tem bastante alunos, mas às vezes a gente marca. Bom, então tá fazendo sentido isso para vocês? Então, quando eu olho a minha família e eu entendo que isso é um sistema e que existe muita briga nessa família, que existe muito problema, ao invés de eu ir para o julgamento, e essa é a questão principal da constelação. Gente, se vocês terminarem o curso com essa compreensão, já valeu, porque a vida já muda. É o não julgar. Ninguém está errado. Não tem certo e errado. Tem por que é que isso está acontecendo e de que forma eu vou fazer para que aconteça de uma outra forma. Isso é que existe.
tá? Ninguém está buscando fazer algo, ninguém está sem sorte, porque tudo acontece, porque... Não, não é assim. O que é, se está tudo acontecendo, o que é que a pessoa está fazendo? O que é que aquela pessoa faz para que a vida dela ande nesse caminho? O que ela tem lá no passado? Então, esse é o ponto primordial. Depois vocês vão ler as apostilas, né, a apostila direitinho, mas eu vou seguindo aqui a minha intuição, aquilo que eu devo falar para vocês, tá mais ou menos dentro do conteúdo, e aí depois, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão fazendo. Então, eu sempre digo, quando a gente nasce, a gente não ganha só dos pais a cor do cabelo, a cor dos olhos, ou se o cabelo é enroladinho, se o cabelo é liso, se a perna é tortinha. A gente não ganha só isso. Não é só essa parte genética. A gente ganha da nossa família, dos nossos pais, a gente recebe todas as crenças, toda a forma deles lidarem com a vida. Vocês podem ver que uma criança que é criada numa família quietinha, numa família onde todo mundo fala baixinho, onde todo mundo tem um respeito muito grande um pelo outro, ninguém briga, às vezes até engole as coisas para não brigar. Essa criança, à medida que ela vai crescendo e que ela vai para o mundo, para a rua, para a escola, para as amizades, se alguém dá um grito, ela treme de medo, ela não sabe lidar com a agressividade. Por quê? Porque a casa de onde ela veio não tinha, ninguém falava alto. Todo mundo era em paz, né? Mas é uma paz que às vezes é o jeito das pessoas, às vezes internamente até não tem tanto essa paz. Mas era comum naquela família não brigarem. Agora, se sem querer falar mal de ninguém, com todo respeito, a constelação tem muito isso da aceitação, na cultura italiana, as famílias italianas são famílias que falam muito alto, né? São famílias que são muito intensas, tanto na alegria como na tristeza. Aconteceu alguma coisa ruim, a pessoa chora, mas chora forte mesmo, no duro para valer, deixa aquilo sair, né? 5 minutos depois passou. Ela pode brigar, xingar alguém aqui, quando meia hora depois ela está lá abraçando a pessoa. E tem gente que não é assim, mas se a criança foi criada nesse meio, aonde ela entende que as emoções ela vai colocar para fora, ela vai externalizar aquilo, é desse jeito que ela vai ser. Só que quando ela vai para o mundo, ela topa com uma outra criança que foi criada numa casa totalmente em silêncio, em paz, uma não vai conseguir entender a outra. E isso leva ao julgamento, que é aquilo que a constelação nos traz e que a Bíblia nos traz. Não julgueis. Então, eu vou me colocar para entender por que será que aquela pessoa é daquele jeito tão intensa? Porque ela foi criada numa família onde tudo era muito intenso. Foi assim que ela entendeu a vida. E o outro é quietinho porque tudo aquilo que ele recebeu desenhou aquela pessoa. Então, quem sou eu? De onde eu venho? Por que é que tudo na vida me dói demais? A hora que eu começo a compreender o que eu passei na vida, o que eu vivi e onde eu aprendi, eu vou entender. Tudo bem, gente? Como é que estão aí? Tá valendo a pena isso? Estão entendendo? Ok. Bom, continuando. Então, a gente fala, o tema da constelação é amor. Por que é amor? Porque a constelação ela está trazendo aquilo que Cristo veio e ensinou. A constelação ela está trazendo a necessidade de aceitação e de compreender por que é que aquela pessoa é daquele jeito. Ah, mas tem uma pessoa que mente. Gente, todo mundo que mente é porque foi enganado. Tá? Então, essa necessidade de enganar, a gente vai falar muito disso, ela vem de uma situação onde você se sentiu enganado. E de que forma você se sentiu enganado? Pode ser que alguém tenha contado uma mentira para você na infância, pode ser que a sua história de família seja uma mentira,
Então, por exemplo, quando muitas vezes a família sustenta uma situação que não é verdadeira. Por exemplo, uma classe social ou acesso a determinadas coisas. Então, a pessoa, sei lá, compra um carro que ela não teria condições de comprar, ou ela tem uma vida que ela não teria condições. Como se ela estivesse se enganando dentro daquilo que ela vive. Uma criança que cresce com esse aprendizado, entendendo que eu estou mentindo ali naquilo que eu tenho, naquilo que eu teria condições de ter, é uma criança que vai crescer e que também vai sentir vontade de mentir nesse sentido. Tá? Por quê? Porque tem dentro dela uma necessidade de se mostrar para o outro, não dentro da verdade que ela é, mas sim na importância que ela dá àquilo que ela não tem. E aí ela vai mentir. Por quê? Porque é uma necessidade interna. Ela ainda não compreendeu. Por quê? Porque ela está vivendo ainda aquilo que ela aprendeu com os pais. A gente vai se aprofundando depois. Faz sentido isso para vocês, gente? Sim? Cadê? Ok. No outro grupo, que tinha 140 pessoas, eu pedi para que eles fizessem, mas aqui agora tem o emoji aí. Eles fizeram umas plaquinhas, os emojis do celular, sabe? Aquela plaquinha assim, num papel mesmo. Eles pintaram, eles capricharam nas plaquinhas, né? Legal, o Wellington tem o sim aí, muito bom. Mostra aí pra gente, olha lá, ó, tá vendo? Então, quando eu pergunto, a Priscila Reis também tem, Paz também tem, legal. Então, tinha aquela carinha com os coraçãozinhos lá, então, às vezes, eles mostravam quando estava tudo ok. Então, fica aí uma sugestão para vocês também. Então, o que é importante? Aqui na página 2 já está dizendo, Bert Hellinger descobriu que não é só uma identidade individual, mas uma identidade de grupo. Nós servimos ao grupo, tá? Nós fazemos parte de um grupo. Claro, você vai colocar aí a apostila. Então, somos resultado de tudo o que foi vivido anteriormente. As dívidas e compromissos passam de geração a geração, como vínculos geradores de sofrimento, até que um membro possa libertar. Então, o que isso significa? Pode tirar, Larissa. Isso significa que se eu estou repetindo um padrão que já aconteceu lá na minha família, se eu estou repetindo algo que é negativo, né, e que está gerando sofrimento, isso precisa ser visto, porque pode ser um padrão sistêmico, uma cobrança sistêmica. Vou dar exemplo, eu gosto muito de dar exemplo de constelação, tá? Porque constelação é prática, é vida. Então, por exemplo, isso já apareceu muitas vezes. Uma pessoa vem trabalhar uma questão financeira, tá? Eu ganho dinheiro, mas parece que eu perco tudo, eu estou sempre devendo. Mesmo quando eu consigo ganhar mais, acontece alguma coisa, quebra alguma coisa dentro da minha casa, e aí eu preciso pegar aquele dinheiro que eu ganhei extra e tenho que pagar. Sempre eu estou patinando numa situação de dívida. Mudo de emprego, começo a ganhar mais dinheiro e daí a pouco, quando eu vou ver, eu estou devendo tudo outra vez. Eu não consigo me estabilizar financeiramente. E daí a gente foi para uma constelação. Isso é muito comum acontecer na parte financeira. E aí, quando a gente vai olhar, existiu lá atrás, nesse caso específico, vou citar uma constelação, onde essa pessoa tinha na ancestralidade lá alguém que veio de Portugal, e para vir de Portugal para o Brasil, quando eles vieram como imigrantes, essa pessoa pediu dinheiro emprestado de outros parentes, com a promessa de que viria para o Brasil, ia ganhar dinheiro e depois voltaria para pagar, né? Porque naquela época não tinha nem como mandar, mas que iria pagar. E não pagou, veio para o Brasil, ficou aqui e não pagou essa dívida.
Então, essa dívida, ela permanece aqui dentro. São esses sentimentos que a gente tem que são responsáveis por esses vínculos. Então, isso foi passando de geração a geração. Aquela sensação de dívida faz com que a mente da pessoa crie situações onde ela vai precisar sempre estar pagando. Sempre. Por quê? Porque internamente ela compreendeu aquele sentimento de culpa porque ficou devendo, vai passando de geração, aquilo começa a fazer parte. E alguém está representando para quê? Para poder olhar para essa dívida e dizer, olha, acabou, eu já paguei tudo aquilo que ficaram devendo. E isso vai trazer uma liberação, tá? Então, quando eu entendo aquilo que eu estou vivendo como algo a ser visto, a ser trabalhado, eu posso trazer a cura para todo o sistema. Tem alguma pergunta aí, Clarissa? Ainda não, Emília? Eu vi alguém postando alguma coisa aí. Ah, não, então, desculpa, Emília, acabaram de postar que eu estava ajudando ali no WhatsApp. Como o sentimento chega na pessoa atual? Esse sentimento de dívida. É uma sensação que você tem, um sentimento, sem explicação, tá? Então, a pessoa começa, sei lá, desde pequena, ela já tem aquela sensação, aquele sentimento de que ela está devendo, e a partir do momento que ela começa, estou falando agora especificamente com relação à dívida, mas pode ser uma depressão, por exemplo, tem criança que tem depressão que vem lá do passado, tá? Nós já vamos fazer uma constelação aqui, tá bom? Para vocês entenderem. Eu só queria trazer um pouquinho essa explicação para que vocês depois pudessem compreender melhor uma constelação. Mas já a gente vai fazer aqui online, tá? Então, essa sensação não tem uma explicação, não tem um momento, não tem. Você tem dentro de você essa coisa como se você estivesse sempre devendo alguma coisa. E quando você ganha o dinheiro, você fica procurando o que você tem que pagar. Ai, desculpa, gente, eu que estava aberto e bateu a porta aqui, levei um susto. Então, quando você ganha um dinheiro extra, ou você fica procurando o que eu tenho que pagar mesmo, o que tá. Você não se conforma de não ter mais nada. Você pensar que eu esqueci de pagar alguma coisa? Tem um povo aí que está se identificando com essas situações. Eu ia falar isso, né? Falou de pagamento aqui, começou a chover de dúvida no privado, então agora já estou cheia de perguntas. Tá bom. Então tem sempre essa sensação, sabe? O que eu tenho? Será que eu não esqueci mesmo de pagar nada? Será que esse dinheiro. E aí, agora, não que a gente não vai pegar essa veia financeira total, mas é só para esclarecer um pouquinho, porque já fiz muitos trabalhos com relação ao financeiro, né? E eu acho muito legal isso. A hora que você fala, não tem mais nada para pagar mesmo. Acho que não, já paguei tudo. Aí você pega o dinheiro e vai transformar ele em alguma coisa, né? Ou coisas. Por quê? Porque você não consegue ver o dinheiro ali sem usar. É uma necessidade. Nem que você faça. Aí, se você tem 100, você vai comprar alguma coisa que custa 200, porque daí você usa os 100 que você tem e já fica devendo mais 100 ali para frente. É ou não é assim, gente? Faz sentido isso para vocês? Tá. A gente vai falar mais da parte financeira também. Mas vamos seguir no nosso assunto. Eu não vou responder as perguntas de financeiro agora. São muitas aí, Clarissa? Tem bastante, mas tem uma que chegou agora, Emília, que talvez seja interessante, porque ela pergunta como o sistema escolhe, e escolhe entre aspas, quem irá representar uma questão a ser tratada. Tá. Então, a gente não sabe como essa escolha acontece. Normalmente, o que a gente sabe, mas que não é... Em constelação, nada é lei, tá? Mas eu vou falar mais para frente sobre o primeiro filho, o que ele carrega. Então, os sentimentos que esse filho tem com os pais. Então, o pai carrega essa sensação de dívida aí, sei lá, ou a mãe. Normalmente, o filho que se conecta mais, que tem mais ligação, é aquele que quer dividir a dor. Mas a gente vai falar um pouquinho mais isso quando a gente falar do pertencimento. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que está sempre com dívida, e eu gosto da minha mãe, eu quero, às vezes até é a forma que eu tenho para me sentir mais perto da minha mãe, eu
tendo a mesma sensação com relação ao dinheiro que ela tem, sempre na dívida. É como se eu pudesse chegar perto dela, quando ela está chateada, preocupada, e dizer, eu também, mamãe, eu também estou preocupada com o dinheiro. Então, isso traz é uma forma de se conectar, tá? Então, isso pode ser o que leva um filho a ter isso mais forte. Mas a gente vai falar dessas cargas também. Tudo bem, Clarice? Desculpa Pode falar, é que assim, você falou não, agora. Eu conto com você. Você falou agora de estar linkado com esse sentimento da mãe. Tem uma pergunta aqui que é se a ancestralidade é só da parte da mãe. Não. Eu vou explicar já quem faz parte do sistema, tá bom? De todo mundo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho disso. A família. De nossos pais, nós temos tudo, o que somos e o que nos falta. É uma frase do Bert Hellinger. Então, tudo aquilo que acontece na minha vida é resultado dessa minha relação com a minha família. Tanto aquilo que eu tenho, como aquilo que me falta. E por que o Hellinger traz isso para a gente como algo tão significativo? Porque o que eu sou é resultado da minha família. Então, se eu tenho uma família que vibrou na falta de dinheiro, eu também posso repetir esse padrão me faltando dinheiro, naquela compreensão que sempre vai me faltar. Muitas vezes a pessoa tem um foco em não enxergar o que ela tem. Ela sempre está olhando com falta, aquilo que está faltando. Aliás, sempre vai estar faltando alguma coisa. Não existe ali um olhar para enxergar tudo aquilo que eu já conquistei. Não, é sempre o que está faltando, e isso gera uma ansiedade. Gozado, interessante que o caminho está me levando muito para a questão financeira, sabe, Clarice, nesse grupo. E eu sempre sigo muito aquilo que eu vou sentindo, né? Em outros grupos, às vezes vem um outro, quantas vezes já dei esse curso, né? Vai para um outro aspecto, mas nesse grupo está me vindo muito a parte financeira. Vamos fazer uma constelação da parte financeira, então? Tá? Eliane... Só para vocês entenderem, ok? Que foi aí, Clarissa? Você falou de constelação, a Eliane se colocou à disposição. Tá. Eu esqueci, gente, perdão, de pegar uma folhinha de sulfite. Deixa eu só pegar aqui, tá? E já a gente faz a constelação, depois a gente vai ter o intervalo. Então, eu só vou pedir. Deixa eu pegar uma folhinha aqui. Não arrumei a sala direito para... Então, vamos lá. Quem é Eliane? Tem Eliane, tem Priscila e tem Francine. Eliane tem duas Elianes aqui. Ah, não, Eliana. Tá. Então, eu vou escutar essas três para eu... Assim, olha, deixa eu falar uma coisa. No curso básico, não é um curso que a gente faça muitas constelações, tá? Porque a gente tem um conteúdo teórico bem grande. Mas eu faço só as constelações que vão ilustrar as situações, tá? Então, e aí eu sempre escolho uma que ilustra melhor para todo mundo. Então, eu vou ouvir de uma forma bem específica a questão dessas três pessoas e vou escolher. E quando eu escolho, gente, eu não estou excluindo ninguém, não é maldade, não é nada. Meu foco é sempre fazer algo que atenda à expectativa nós estamos com 99 pessoas na sala. É porque tem gente que está em 2 lugares diferentes, no computador, no celular, tá? Eu já fui olhar isso. É porque no grupo a gente está com 92. Tem 90 alunos, Não, a gente está com 92 no grupo, 95 comigo, com você e com a Val, né? E aí eu fui olhar porque tinha tanta gente, mas tem gente que está em 2 lugares, é por isso, eu já fiz essa... Tá certo. Então, você poderia abrir o microfone das 3 pessoas? Eliane está com o microfone aberto, eu vou abrir das outras. Eliane, vou pedir para você falar. Cadê você? Oi, Emília. Bom dia, tudo bem? Oi, Eliane, é você? Deixa eu botar você aqui no... Tá, pode falar. Assim, de uma forma mais específica, a questão financeira. O que acontece no teu financeiro?
Emília, no financeiro, eu não consigo, exatamente como você falou, eu não consigo ver a minha vida financeira fluir. Eu sempre repito as mesmas questões em relação ao financeiro. Se eu ganho um dinheiro a mais, aí eu lembro que tem uma conta que é atrasada que eu tenho que pagar. Tá. Se eu ganho um pouco a mais, sempre vem algo em casa, na minha casa, quebra, o filho fica doente, eu fico doente, e eu tenho que ir lá gastar esse dinheiro a mais e acaba me endividando. Geralmente repete padrão, mas eu já percebi que isso vem da minha família, do lado da minha mãe. Tá bom, então, ok, obrigada. Eu vou ouvir a questão das outras pessoas para que eu possa escolher, ok? Obrigada, viu, Eliana? Já vou escolher quem vai ser. Priscila Quem está com o mais? microfone aberto, pode falar, Priscila. Priscila, cadê você, Priscila? Oi, Emília. Deixa eu ver, cadê você aqui? Eu- Tudo bem, Pri? Tudo bem, Não, você? Ah, tá. Você me conhece? Eu tive no curso de casais. Ah, tá, legal. Então, vamos lá, Pri. O que acontece na parte financeira? Eu acho que todo mundo primeiro nessa parte do fluir do dinheiro, né? Mas não é só a questão de conquistar, de ganhar o dinheiro, né? Então, assim, ganho dinheiro, além de aparecer dívidas, quando não tem dívida, eu arrumo a dívida. Tá certo. Né? Então, Uma assim, necessidade, né? eu tenho uma necessidade muito grande dessa questão de gastar o dinheiro, de arrumar alguma coisa para aquele dinheiro. Entendi. Então, faz Tá. com que eu não tenha estabilidade financeira de Ok. maneira nenhuma. Parece que o dinheiro não rende. Entra, Perfeito. não vai, não rende. E isso parece que é bem Tá. geral. Assim. Ok, agradeço e eu vou ouvir mais uma pessoa, tá? Vamos lá, Clarissa. Francine está com o microfone aberto também. Francina, Olá, cadê Emília. você? Tô aqui. Tá, deixa eu fixar você aqui. Tá bom. Pode falar. A minha situação é diferente das meninas. Eu tenho uma vida financeira até que boa, mas ela é travada. Eu costumo olhar para o que eu não tenho, as coisas que eu adquiro as coisas, só que daí fica falta. E vem um processo de culpa bem forte, sabe? Peraí, eu não entendi. Você ganha o dinheiro, daí você gasta e se sente culpada, é isso? Não Sim, entendi. sinto bem culpada, muito culpada. É uma Cada coisa vez que você... e dói, chega a ser físico mesmo, dói o peito, é um peso muito grande. E costumo, assim, eu adquiro aquele bem e depois aquilo deixa de ter importância para mim. Entendi. Uhum. E daí eu não olho, você falou uma coisa que muito forte para mim. Eu olho para o que eu não tenho. Tá certo. Sim. Então, eu vou fazer a da Priscila, tá bom, gente? Tá bom. Nesse momento. Depois pode ser que, né, dê, mas eu acho que a da Priscila vai ilustrar pra gente, nesse momento do curso, algo maior com relação ao sistema, porque eu vou usar depois isso, a constelação que a gente faz com os alunos é para ilustrar, então depois eu vou usar toda a compreensão dessa constelação durante o curso, ok? Então, todo mundo aguenta mais um pouquinho aí, antes do intervalo? Tá, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, já vou baixar a tela, tá? Mas eu vou colocar aqui, vou escolher uns bonequinhos. E vou pedir para você escolher. A gente tem várias técnicas para fazer a constelação no atendimento online. Aqui eu vou trabalhar com bonequinhos, porque eu acho que vai ser mais ilustrativo. Vou pedir para você escolher uma dessas bonequinhas para representar você, Priscila, por favor. A vermelhinha. Inteira vermelha, né? Isso. Ok. Vou colocar aqui, ela representa você, e vou colocar, vou pedir para você escolher entre essas três aqui, qual poderia representar o dinheiro para você? A menorzinha. Essa aqui. Vou pedir para você perguntar aonde, aqui é você, tá? Esse aqui é o meu campo de trabalho. E aonde você quer que eu coloque essa pedrinha com relação a você? Ou seja, o dinheiro com relação a você.
Está na sua frente, está do seu lado direito, do seu lado esquerdo ou atrás? Atrás. Atrás de você. Bem perto ou mais longe? Mais longe. Assim Mais tá longe bom. ainda. Assim, tá ok. Eu vou botar mais, centralizar mais aqui. Muito bem. Você vai responder a primeira coisa que vier na sua mente. Qual o sentimento que você tem quando você sabe que o dinheiro está lá atrás de você? Primeira Gera coisa que vier. ansiedade. Ansiedade. Essa ansiedade faz você querer virar para lá? Ou Não. você... Continua olhando assim. Tá. Essa ansiedade te gera algum, sei lá, algum movimento, alguma coisa, você tem vontade de fugir, de... Qual é? O que te vem aqui? Você vai ficar parada aqui? Não, na verdade eu não tenho vontade nem de estar aí. Gente, eu acho que eu tô com a tela errada aqui, né? Agora que eu vi. Aqui. Tá. Você não tem vontade de estar aqui. Aonde você teria vontade de estar, então, Priscila? Mais longe possível. Mais aqui. Isso. É isso? Isso. Tá bom. Eu vou virar, eu sei que não é o movimento original, mas eu vou pedir para você olhar aqui e perceber o sentimento dentro de você quando você olha para cá. Você já falou que você queria se afastar? Raiva, tristeza ou medo? Medo. Medo. Então diga: eu tenho medo de você. Eu tenho medo de você. Isso. Quando eu vejo o dinheiro. Quando eu vejo o dinheiro. Eu tenho medo. Eu tenho medo. É verdadeiro isso, Priscila? Muito verdadeiro. Tá, ok. Então, só para vocês entenderem, o fato dela ter medo do dinheiro faz com que, se ela ganhar, ela tem que se afastar disso, como ela mesma trouxe aqui. Uma vontade de correr dele. E de que forma a gente se afasta do dinheiro? Gastando, certo? Transformando ele em alguma coisa para que você não enxergue o dinheiro na sua frente, não é? É como se ele tivesse um poder sobre você. E aí, o que você vai fazer? Você vai gastar logo, transformar em alguma coisa, fazer para ficar livre disso. Você consegue, de uma forma mais fácil, lidar com a falta de dinheiro do que com o próprio dinheiro. Não é isso que acontece? Isso mesmo. É isso Muito mesmo. bem. Tá ok? Eu vou colocar uma coisa aqui, só para a gente ver se é verdade. Vou colocar um bonequinho aqui. E sem falar nada, eu vou pedir para você olhar essa cena aqui e entrar em contato com o sentimento. Tem um bonequinho, não precisa saber quem é. Só perceba dentro de você qual é o sentimento. Qual é o sentimento que te vem? Me gera mais ansiedade, mas com raiva. Uma ansiedade Ok. com raiva. Então eu vou pedir para você olhar para esse bonequinho e dizer: oi, meu pai. Oi, meu pai. O que isso significa para você? Chega até de ser difícil de falar o que significa, de tão pesado que é. Entendi. Mas a gente vai com bastante amor, sabe? Trazendo isso. Porque se veio, e se eu escolhi você, é porque tem algo que a gente precisa ver aí com todo amor, sabe? Não é com julgamento, não é com negação. Da forma que for possível para você, traz um pouquinho o que acontece nessa relação com seu pai. Eu tenho uma relação de apego com ele. Tá, ele é vivo, você mora com ele, como é que é? Não, eu sou casada, já vai fazer 10 anos, Tá. mas eu tenho um apego, uma necessidade muito grande de estar com ele, de presença, e ele tem também essa dificuldade financeira, por isso que eu até me identifiquei muito quando você começou a falar. Aconteceu, até teve um fato muito recente, que foi um dinheiro que ele ganhou e estourou um cano na casa dele, e aí ele teve que gastar o dobro. E aí eu já me senti mal com isso, porque eu falei: eu não tenho dinheiro para ajudar, não consigo ajudar. Entendi.
E aí eu sempre me vejo nessa situação com ele, né? Com Ok. ele, com a minha mãe, mas principalmente com ele. Tá bom. Então, olhando para o seu papai, diga: eu vejo você, meu pai. Eu vejo você, meu pai. E assim como você, E assim como você, eu também carrego essa dificuldade. eu também carrego essa dificuldade. Para ficar mais pertinho de você. Para ficar mais pertinho de você. Isso. Como é falar isso, Priscila? Dá um certo alívio, assim. Alívio, exatamente. Isso é a constelação. Eu vou usar esse trabalho para explicar tudo para vocês depois, mas é justamente uma consciência que você não tinha, né? Então, diga: só agora eu tenho consciência. Só agora eu tenho consciência. De que eu repetia algo seu. De que eu repetia algo seu. Isso. Qual é a sensação que te vem agora? De mais tranquilidade. Mais tranquilidade. Diga: agora eu compreendo, meu pai. Agora eu compreendo, meu pai. Que eu posso fazer diferente. Que eu posso fazer diferente. E isso pode até me aproximar mais de você. E isso pode até me aproximar mais de você. Isso. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu sempre vou ser a sua filha. Eu sempre vou ser a sua filha. Mesmo tendo dinheiro. Mesmo tendo dinheiro. Qual é a sensação que isso te traz? Ao mesmo tempo que alívio, uma coisa bem forte, assim. Ok. Eu acho que talvez esse seja o maior medo, de deixar de ser filha. Entendi. Exatamente isso. A gente vai explicar depois. Mas eu tenho certeza que isso não veio só do seu pai, tá? Quando você está repetindo um padrão que veio dele, é porque isso já vem de lá de trás, tá? Me conta um pouquinho o que você sabe da história do teu avô. Eu acho que tem muito a ver com o masculino, me parece isso. Embora o dinheiro está totalmente ligado ao masculino, mas aqui me parece que tem a ver com o pai dele, sei lá de trás. Quando você começou a falar, eu lembrei, tive mais contato realmente com o lado do meu pai. O lado da minha mãe a gente tem pouquíssima informação. E assim, meu avô tinha uma fala, né, muito forte, que é assim: pode faltar dinheiro, mas não pode faltar comida na mesa. Entendi. E meu pai carrega isso muito forte. E quando você falou isso, me veio muito, muito forte, porque eu lembrei exatamente disso. Isso, né? entendi. Meu avô tinha muito isso. A gente nunca teve uma condição financeira boa, né? Tá. Mas nunca faltou o que comer. Mas isso, podia faltar, a gente podia não conseguir pagar as contas, podia ter dificuldade de pagar o restante, mas a comida sempre foi importante, né? E eu vejo que eu tenho essa necessidade maior de gasto, principalmente com essa parte de comida, do que com as outras coisas. Entendi. Bom, vou pedir para você olhar aqui, eu coloquei aqui, não é só o seu avô representando uma ancestralidade. Eu compreendo que talvez tenha algo aqui atrás ainda, mas a gente vai mandar luz para eles, sabe? A gente vai trazer uma nova crença. Então, eu vou pedir para você, olhando para o seu pai, vou até virar um pouquinho assim. Diga: oi, meu pai. Oi, meu pai. Agora eu compreendo. Agora eu compreendo. Eu escuto aquilo que o meu avô falava. Eu escuto aquilo que meu avô falava. E eu trago algo novo para nós. E eu trago algo novo para nós. Nós podemos ter dinheiro. Nós podemos ter dinheiro. E ter comida. E ter comida. Eu trilho o caminho que vocês abriram para mim. Eu trilho o caminho que vocês abriram para mim. Um caminho de possibilidades. Um caminho de possibilidades. Um caminho que me leva à fartura. Um caminho que me leva à fartura. E em honra a vocês. E em honra a vocês.
Eu posso ter dinheiro. Eu posso ter dinheiro. Eu posso ter comida. Eu posso ter comida. Eu posso ter tudo aquilo Eu posso ter tudo aquilo que eu desejar. que eu desejar. De forma equilibrada e feliz. De forma equilibrada e feliz. Quando eu olho para o dinheiro, quando eu olho para o dinheiro, eu vejo a força e o amor de vocês. Eu vejo a força e o amor de vocês. E em honra a esse amor, E em honra a esse amor, eu aprendo a lidar com dinheiro. eu aprendo a lidar com dinheiro. Eu peço luz Eu peço luz em toda a minha ancestralidade, em toda a minha ancestralidade, para que se harmonize e equilibre para que se harmonize e equilibre todo o sentimento todo o sentimento que não os permitiu viver em abundância. que não os permitiu viver em abundância. Eu trago a cura para nós. Eu trago a cura para nós. Eu trago a libertação. Eu trago a libertação. Fecha seus olhos um minutinho. Perceba a sensação dentro do seu corpo, vai respirando e liberando todos esses pesos que você carregou, eliminando todos os vínculos de desarmonia. E abrindo seus olhos. Dá para trazer o dinheiro mais pertinho de você agora? Tá. Olhe para o dinheiro e diga: eu vejo você. Eu vejo você. E quando eu te vejo, E quando eu te vejo, eu me sinto feliz. eu me sinto feliz. Porque você representa a cura. Porque você representa a cura. E eu me permito. E eu me permito Viver em abundância financeira. viver em abundância financeira. E eu faço isso. E eu faço isso Em honra aos meus ancestrais. em honra aos meus ancestrais. Isso. Eu vou pedir para você se imaginar fazendo uma reverência a toda a sua ancestralidade, ao seu pai, aos seus avós. Lembrando que o que eles manifestaram foi muito amor quando eles diziam: pode faltar dinheiro, mas não pode faltar comida. Respire, aliviando toda essa carga que você carregava. Isso. E diga: eu posso ter dinheiro, comida e tudo o que eu desejar. Eu posso ter comida, dinheiro e tudo o que eu desejar. Em honra a vocês. Em honra a vocês. Ok. Vou deixar por aqui, ok? Ok. Obrigada, meu anjo. É um alívio. Um alívio, né? Muito bom, não é? É. Você é de onde, Priscila? Sou daqui de São Paulo, daqui tá. da Vila Prudente. Ah, tá bom. Ok, obrigada, viu? Eu que agradeço. Gratidão, Emília. Gente, essa constelação a gente vai usar muito para a gente explorar, explicar, né? Todos vocês já tinham assistido, não sei, constelação assim online com bonequinhos? Não? É legal, não é? Muito bom. E dá bastante resultado também. Muito legal, né? A gente consegue trazer isso tudo.
Bom, agora, gente, só para a gente poder exercitar um pouquinho um trabalho que vai acontecer daqui a pouco, mas antes do intervalo ainda, a gente vai fazer um teste nesse trabalho para que na hora que a gente for fazer, todo mundo já saiba como funciona. Val, você pode nos ajudar? O exercício? Sim, eles vão para a sala agora, só para a gente fazer o teste, lembra? Só o teste. Sim, tá. Então, assim, bom, eu sou a Valquíria, bom dia, tá? A gente vai, em alguns momentos, fazer exercícios. Então, todos vão ser direcionados para salas automaticamente, ninguém precisa fazer nada, a Clarissa que vai fazer isso, tá? A gente não precisa apertar nenhum botão. Não, acho que talvez tenha que apertar um botão para aceitar. Não, vai estar automático. Tá automático? Ah, então tá. Então vai estar automático, então a gente vai ser dividido automaticamente nas salas, tá? Agora a gente vai fazer um teste para ver se está todo mundo se ambientar, sentir como que é, porque quando efetivamente a gente for fazer exercício, fica mais fácil. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, aí já pergunta pra gente e aí a gente tenta se ajeitar. Então, não se assustem, tá? Quando for dividido nas salas, aí precisa de um tempinho, tá? Então, aguarde. Talvez nessa sala você fique sozinho por um tempo. Então, é só aguardar, porque aí vai ter outras pessoas que vão entrando aos poucos, tá bom? Tá. Tem então, outra questão do microfone, desculpa, Emília, a hora que entrar na sala, na hora que entrar na sala, o microfone vai estar desligado, então é só ir no microfone e clicar para começar a falar. Tá? Então, a única coisa que vocês vão precisar fazer, vocês vão ficar quietinhos, vocês vão sair, a gente vai pegar vocês e colocar vocês num outro lugar, tá? Não é físico, lógico. A única coisa que vocês vão precisar fazer na hora que vocês entrarem na outra sala, clica no microfoninho, que é esse que está aí embaixo, ok? Quando vocês clicarem, vai ligar e aí vocês vão ver onde vocês estão. É só um teste, então depois eu vou catar vocês e trazer logo para cá outra vez, tá bom? Depois a gente vai ter 60 segundos. É rapidinho, tá? Ah, então, vamos lá. Todo mundo quietinho no seu lugar.